mundo já botou senha aí? Já vai começar. Já tá todo mundo com senha. Que bom. Então vamos nessa. Wilson, hoje eu vou esperar ele dar o sinal, mas que ele já tá querendo abrir ali num... CDN. Isso aí, eu ia falar um pouquinho, né, receoso, mas um CDMzinho ali do M5, tem o, bem mais abaixo tem o do Qual é a M10. sua pré-análise? Tem que ser de acordo com a sua pré-análise. Então, isso aí, aparentemente, ele concluiu ou pode estar concluindo a perna B, e isso aí seria uma C. Então, assim, C pode a onda C, né? isso aí. Exatamente. Isso foi uma das coisas que eu falei ontem para você. Não sei se foi para o Leandro, ou se foi geral para vocês, mas que eu falei, essa subida aqui para mim é isso. ABC. Logo, isso Perfeito. daqui seria um, dois, né? E talvez já tenha feito aqui, ó. Vai fazer a três, tá? E aí paga o quê? Média de 20 do. 20. Beleza? Perfeito, perfeito. Peguei uma parcial aí, na média de 200 do 3, tá? E no alvo que eu falei que era o alvo de alta. Esse é o pullback de alta, tá? Ah, mas não tem conversa. Isso aí é um pullback de alta. Se você não bota na tua cabeça que ele pode estar fazendo isso aqui e subir com tudo, tá lascado. Porque ele toca aqui, meu amigo, dá uma vacilada aqui e sobe. Isso aqui é pullback de alta, não é uma estrutura de alta do 120. É isso aí. Você pode falar para mim o que você quiser, que você vendeu, que você está esperando ele chegar na média, mas você tem que ter vendido lá, que você tem que estar protegido aí, porque se você vendeu aqui, eu vou dizer que você é muito burro. Porque a gente já falou um monte de vezes que quando ele está chegando em suportes importantes, a gente não vende. Em suportes importantes, a gente espera. Se a gente está vendido, a gente fica, mas se a gente não está vendido, a gente não entra. Aí não é lugar de entrar. Eu zerei minha posição. Já peguei aí uma pontuação até razoável, 330 pontos. Eu zerei por quê? Porque pode ativar o CDM do M3 e jogar lá em cima. E a favor desse pullback de alta, esse CDM pode pagar, não pode? Pode pagar. Ah, tem um pullback de alta e a região dele é essa aí, ó. Exatamente onde ele está agora. Só não deu sinal de compra ainda. O resto ele já fez. Né? Não tem segredo para ninguém isso aí. É isso aí. Se vocês falarem para mim que tem segredo isso daí também, eu falo, ô, rapaz, vamos estudar de novo. Vamos estudar mais. Zerei mesmo a posição, tá, pessoal? Tá bom. Dei mole, não. Eu tô achando que ele tá querendo dar uma brincadinha aí a mais. Tem o CDM do M5 também que pode ser ativado. Mas para ativar o do M5 tem que ter o toque e fechar acima, né? Ele não pode fechar abaixo. Deu toque. Deu toque. Tem que ser bem ginecologista aí. O do É. M1 ativou. Ele É, ativou. o... Mas quando ele está muito perto, assim, com 3, não é melhor você prestar atenção no, tipo, no maior, né? No caso aí, Maior, é, perfeito. e depois o próprio 5, né? Porque o preço já está capturado pelo campo gravitacional da média de 5, média de 200. Perfeito. Ela é um magneto, ela puxa o preço até ela. E por que ela puxa o preço até ela? Por causa das realizações, cara. Os robôs fazem isso. Não é uma questão de eu, o fulaninho de tal, acreditar nisso. Ele O faz. robô. Entendeu? Ah, eu dei venda no 5 do M1. Não sei se vocês Sim. pegaram. Peguei e já meti uma parcial nele aí. Eu saí da venda e entrei de novo. Tá? Agora eu estou esperando para ver se ele volta. Se ele voltar a subir, ótimo. Se não voltar, eu já tô na venda. Eu entrei na venda, saí, porque podia sim voltar, começar a subir. O M1 começa a antecipar o M3, né? Só que o M3 e o M5 não deram sinal. Né, o Washington? O M3 e o é M5 isso não aí. deram sinal, né, Washington? Não deram, não deram. Eu tô aqui observando. Eu quase entrei nessa vendinha aí, só que como a parcial era muito curta,
eu fiquei Não, meio. eu entrei. Fechou o candle 1 do M4, candle 4 do M1. Eu soquei a venda, tá? É, E, óbvio, preparado para sair. Por quê? Porque ele podia buscar lá a média de 200 do M5. Essa linha aí que eu não sei que linha que é essa aí. Essa linha deve estar de bobeira, eu vou tirar. Linha, já era para eu ter tirado. Isso aí, essa aqui. Aí, antecipa a compra. Antecipa a não. compra. Já estaria chorando Ah, já, pô. daria a pé da vida. Ah, pode voltar, a gente pode, mas aí você já está na esperança. Você não teve sinal de compra, você entrou de bobeira, tem que É. esperar. Pelo contrário, você teve rompimento. O M1 rompeu. O 5 rompeu. Rompeu. O 5 rompeu. Não tem essa de, vou meter uma compra. Vai meter compra nenhuma, não tem compra ainda. Ah, mas é um pullback de alta. Você falou que chegou na região de compra. Eu falei. Mas uma coisa é chegar, outra coisa é dar o sinal, né? Senão não existiriam rompimentos, né? Perfeitamente. Tudo para a gente seria o seguinte: a barra está vermelha e o preço cai. Aí não tem. Ó. Mercado, se ele for óbvio, ele não funciona. Só funciona se ele não for óbvio. Para quem leu lá os axiomas de Zurique, eu peço vocês para lerem todos, vocês lerem. Tem que entender. Se não entendeu ainda, vamos ler de novo. Porque é definidor aquilo ali, né? Sim, Beleza? Bom, estamos numa retração. A gente está aí, ó, numa retração. Tem essa figura gigante aí, ó, mas tem essa aqui, tá, pessoal? Isso é um gatilhozinho de alta e a gente está trabalhando 50% dele, tá? Não é perfeito. dele, tá? Isso aqui não é legal. Isso aqui é uma falha de alta, né? O gap, né? Esse gap. Então, não dá mole aí, não. Sexta-feira, a gente quer fechar a semana bem, né? Deixa a coisa bonita. Eu acho que é o TBTL do H2, tá? Chegando ali, vai chegar num bom ponto de compra dos 60, tá? Só que vocês concordam comigo que o topo do Candle 1 dos 60 de ontem já foi testado pelo 4, pelo 6? Já, já Você foi. acha que se esse preço voltar lá, ele para? Difícil. Difícil, difícil. Eu acho que bem difícil, tá? Pode parar, mas isso aqui vocês podem transformar em linha do diário, ó, esse fundo do 90. O 91 vocês podem deixar, e esse aqui, ó, não sei nem se precisa, ó, também transforma em linha do diário, tá? Beleza? Lá no, Beleza. lá no 60 minutos, vocês podem colocar, eu acho que vai ser igual aqui de 120, ó, o fundo do 5, tá? Que é igual ao fundo do 3. Aqui, ó, no 240, para vocês não ficarem perdidos, marca o topo do 1, tá? Topo do 1. Esse aqui, eu acho que ele já foi trabalhado pra caramba, esse 3 aí, tá? Esse aqui. Mas o fundo desse 1 é forte, tá? Vou tirar esse aqui do 60 por enquanto. Esse aqui do 60, pra gente, o alvo agora é o topo do 6, tá? Na descida do próprio 60, seria o topo do 1 que eu acabei tirando sem querendo, né? Vou colocar aqui. Certo, pessoal? Se eu estiver falando alguma besteira, vocês falam, tá? Ó, tá vendo aí? Precisa botar alvos do 30, do 15? Não, 30 e 15, pessoal, vocês olham. Aí você não está conseguindo enxergar, bota uma linha, né? Mas tenta não botar linhas dos tempos menores que 60. O 60 eu já não gosto muito. Mas seria legal vocês botarem só no 120, tá? Para não poluir muito. Rapaz, ele está indo direto pro alvo. Direto, esse TBTL do 120. Só 595 pontos. Olha a meta aí. Não é 500 pontos?
É, É isso aí. exatamente. A meta. É só uma pequena análise. Podia subir, era um pullback? Era. Pô, mas ele não está buscando lá a média? Tá, então ele dá um. Lá já começa a empurrar o preço para baixo, você bate a venda, deixa descer. Eu saí lá no toque da média de aqui nessa região. E aí entrei de novo no candle 4 de um minuto. Deixa eu botar aqui o candle 4 de um minuto para ficar bem claro. Sim. Por Respeitou. quê? 4 não, entrei no 5, tá? Porque rompeu, tá? Foi o 4 não. Perfeito. Eu entrei no 5. Entrei no 5, fiz parcial, ele subiu, deu para vender de novo. E estamos, estou esperando o alvo. Que alvo? É a média de 20, tá? Do 120. Mas a gente tem gatilhos aí, né? Um deles é esse aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Um deles é esse aqui, ó. Esse, tá? Concorda que isso aí é o fundo de uma fibra do 120? Candle 4. Concordo. Beleza? Então, beleza. Isso aí é um alvo. Vai parar nele? Pode ser que nele não pare. Pode ser, tipo, ele pode fazer um teste um pouquinho mais abaixo para voltar, mas ele já é um bom ponto que pode reverter os preços para cima, tá? Acho que ele estica até a Perfeitamente. média, deixa um pavio e volta, tá? É isso que eu estou querendo dizer para vocês, tá bom? É isso, beleza? Beleza, beleza. Cláudio pegou a venda? Peguei não, Gil. Pedro pegou? Não, também não. Vocês ficaram com medinho quando eu falei que reentrei no 4? Não, eu enxerguei um pedacinho dessa venda, mas eu não tive coragem não, Gilson. Vou ter Foi medinho, que... foi medinho. Foi Traduzindo, meio... foi medinho. Foi meio. O medinho acontece, pessoal, é normal, é só agora, tudo bem. Não entrar, lembra que eu falo? Não entrar é operar também. Não ficou claro para você a entrada, não entra, espera. Agora a gente vai Perfeito. trabalhar 50% do 1 do 120, não é isso? Isso aí. Exato. Então, beleza. E é a média em geral. Em geral, quando ele. Outra coisa que é legal vocês observarem é como ele se comporta na média. Olha só como ele se comporta na média. Ó. Olha aqui, 60, tá vendo? Ele vai, ó, entrar, mas ele passa, tá vendo aqui o quanto ele passou? Notaram isso? Quanto ele passou? Não pensa que tá, vou comprar direto na média. Às vezes ele bate na média e volta, mas o comportamento dele ultimamente não tem sido esse, né? Deixa eu ver quanto que ele passou. 200 pontos, né? Isso aqui é um stop animal, né? Sim. Então, ele pode tocar na média e voltar, mas eu não estou vendo muito isso, não. Ele pode passar um pouquinho. E aí é bom, se você está vendido, faz parcela na média, não custa nada. Ele está tocando aqui o 60, ó, esse gatilho, né? E o TBTL feito. Cláudio, acho que agora o TBTL deve ter ficado bem entendido para você, né? Você viu a sequência que ele fez? Do 30, do 60 e do 120? Gilson, o TBTL ele tá claro para mim, mas tem uma coisa que eu ainda não é que eu não entendi, uma coisa que ainda está confuso. Você fala sobre a renovação do topo. Aonde que ele fez a renovação do topo aí? Ele tenta renovar o topo, é isso? Isso que eu falo para vocês. Eu não falo que ele vai fazer. Eu falo que Ele ele, tenta renovar o topo, mas, por ó, exemplo, ele vai para o 120, ele tenta renovar o topo de onde? Do 120, do 60, de qual tempo gráfico? de qualquer tempo, desses que você está falando, do 120, do 60, porque o topo vai ser o mesmo. A diferença entre o topo do 60 para o topo do 30 é que você vai ter mais gatilhos, ou seja, mais resistências no caminho, só isso. Mas é o topo. E aí você vai ver aonde ele falha ou ele continua rompendo. Exemplo aqui no 120, ó. Esse um quando subiu, eu estava com a cabeça vendedora ontem. Vocês estavam comigo quando eu falei. Eu estava comprado, né? E ele subindo esse tudo. Mas eu estava pensando em venda. Por quê? Porque o 120 não tinha devolvido o 5. Ele poderia parar no 5. Poderia cair. Tanto que a gente pegou a venda. A venda, se eu não me engano, foi essa aqui, ó, que a gente pegou.
Mas ele não falhou. Você concorda comigo que ele não falhou, 120? Ele foi e voltou, fechou acima. Aí ele fechou acima do cima. Falhou o topo? Não, não falhou o topo. Então é melhor você ficar o quê? Pensando em compra. Aí deu outra compra. Fechou acima. Falhou o topo? Não, não falhou o topo. O preço ainda está subindo. É isso? Aí fechou ontem assim, ó. Falhou o topo? Para mim, não. Isso aqui ele falhou projeção, mas falhar o topo ele não falhou, não. Agora, a abertura desse gap aqui, ó, com esse gap aqui, ó, no 120 teve sim uma falha de topo. 120 não, 60. Tá? Falei besteira. 60. Por quê? Porque esse preço aqui era para ficar acima desses 5 aí. Como ele fechou ontem, tá vendo? Esse gap aqui tá me dando algumas informações, né? Ele quebrou a alta, devolvendo esse cara, devolvendo esse cara. Ele poderia parar aqui, mas ele já passou direto por ele. Isso nem saber. Para mim, eu já interpreto isso como para buscar o quê? Ele já falhou todo. Aqui, ele falou, aqui, ó, com essa abertura, ele não estava 100% falhado, não. Ele poderia parar aqui, então, tranquilamente, tá? Poderia muito bem parar aí. Mas não parou, né? Foi direto. E continuou direto. E foi para a média. Isso foi uma falha de topo. Você pode dizer o seguinte: eu não tive oportunidade de entrar, porque ele foi de uma vez só. Mas era um caminho, era uma grande probabilidade e ele fez. A região era boa para isso, né? Porque teve a renovação do topo. Para mim, isso aqui é uma renovação de topo. Portanto, eu enxergo essa descida como uma retração, mas a gente está falando de operações de 120 minutos. Ele pode fazer isso daqui, ó, ficar andando de lado o resto do dia, né? E não subir mais hoje. Tá? E Pode essa dar uma cacetada retração, aqui, uma retração, e depois descer de novo, porque como o próprio Washington já analisou isso daí, me pareceu o início de uma perna 1-2 e ele está na 3, né? Isso aí isso tem aí, que operar contra uma perna 3 e o Washington, por exemplo, já sentiu o que, que é operar contra uma perna 3. Eu acho que se ele não aprendeu a lição naquele dia, ele aprendeu hoje. Sem tiros. perfeitamente, perfeitamente. E isso tudo tá junto, Cláudio, com esse negócio do renovou o topo e começou uma queda. A gente já tinha contado aqui, ó, isso, ó, fazendo 60 minutos que fica mais. A gente ontem falou disso, né? Isso aqui poderia ser uma A. E eu ainda falei, se for uma B e extrapola os limites da A, não está errado, não. Isso aqui é uma flat expandida, né? Se é verdade, o que que ele fez? Ele fez a A, fez a B, e isso tem característica de B, tá vendo? Com A, B, C, ó. E aqui ele pode estar fazendo o quê? Percepção dele. 1-2, né? Concorda? É que o gap não dá muita noção para a gente se teve uma perna 2 aí, claramente. Mas é isso. É Se isso na aí. verdade ele impulsiona para baixo, a gente já estava esperando o preço pegar a média de 20 do 120. Então ele vai cair. Vai fazer a perna 3, pega a média de 20 do 120, talvez pegue alguma coisa a mais e faz o ABC. Esse ABC, se for verdade, ele tem que romper essa mínima. O que que eu falo de romper essa mínima? Botar um fechamento aqui embaixo, tá? Tem que botar um fechamento aqui embaixo, senão não é um ABC. E por que que tem que botar um fechamento aqui embaixo? Como é que é um flat expandido? Vou desenhar aqui, ó, o suporte, a resistência e o suporte. Tá, ó. A, é isso? No caso, eu estou desenhando aquela ali. B tem que ser maior que a e a C tem que ser maior do que a B. Aqui tem que ultrapassar as fronteiras da máxima da A e aqui tem que ultrapassar as fronteiras da mínima do B e mínima do A. Isso é um flat expandido, ele vai dar esse formato aí. E ele já fez boa parte disso, porque essa A para a gente começou aqui, terminou aqui, já expandiu. Agora eu estou esperando ele fazer isso. Então, se eu peguei essa venda aqui, você viu que eu saí dela quando chegou aqui. O que isso aqui poderia fazer o quê? Eu poderia fazer assim,
Aí o que eu estava contando como ABC acaba virando o quê? 1, 2, 3, 4, 5. Então eu saí aqui, vendi, saí aqui. Aí ele disse que ia continuar. Entrei vendido, agora foi então, fomos até a média de 20 no 120. Isso tudo está confirmando que já teve a renovação de topo. Aí respondendo mais uma vez a pergunta. Teve a renovação do topo e ele está indo buscar a média de 20 no 120. Pô, mas é só a média de 120? Não, né? Pode ser, como pode não ser. O que que eu falo para vocês na contagem das ondas? Que você vai procurar a contagem. Quando você conta que você acha as 5 pernas da C, não, eu acho a 1 e a 3, a 2 e a 3. E não tenho certeza se está todas aí, mas eu consigo ver a 1, a 2, tá vendo? E a 3. Ainda vai ter a 4 andando de lado aí e a 5. E não sei aonde ela começa, porque ela ainda não deu sinais de que está voltando para fazer a perna 4. Ela está indo. É isso aí. E a gente já viu outro alvo para ela, o fundo do diário e a média de 200 do 15. Agora, vou ajudar vocês a perceberem o quanto esse ciclo das médias ajuda. O que que ele fez ontem com a média de 200 do 10? Isso vocês não podem negar que sabem. Ele não pegou a média de 200 do 10? Ontem? Ontem não, foi a do 5, não foi? Foi Eu do do 5. 5. Pegou a do 5. Hoje ele pegou a do 10. Qual a próxima que ele vai pegar? Do 15. 15. E depois? Do 30. 30. Só que está mais longe. Você acha que vai hoje? Não. Não. Ele Já tá vai fazendo tentar dar TBT uma 200 puxada pés. nela. Se ele pegar do 15, ele pode pagar o CDM do 15? Pode. Pode. Agora vamos inverter. Vamos voltar lá para os 5 minutos. Se ele pegar, ele não vai fazer o TBTL do 5, ou pelo menos vai tentar, voltando na média. Sim. Vai. Só que ele não vai estar pagando o TBTL do 5 só. Ele vai estar pagando o quê? O CDM do 15. 5. O CDM do 5, do 15, desculpa, pode ser a perna 4 que a gente vai operar já já. Assim que essa perna 3 der sinais de que acabou. Perfeito. Entendeu? Então, é aquilo que eu falo para vocês. A gente vai juntando essas peças do Lego, que é o operacional, a onda de Elliott confirma um price action, que confirma um ciclo das médias, que confirma um MM50, e aí isso tudo é price action. E aí você tira proveito disso. Eu te garanto que tem um monte de gente hoje pensando em compra. Por quê? Porque tinha possibilidade. Lembra que eu falei, o mercado é dúbio. Tinha aquilo, podia dar uma excelente compra, pessoal. Tinha, Eu mas hoje ele. comecei com a cabeça voltada só para compra. Isso, mas olha só o que que aconteceu aqui. Você pode, tá? Mas olha o que que aconteceu aqui. Outra coisa. Isso aqui não é o topo de uma FIBO do 120? É, é o É. topo. Vou botar no layout limpo aqui para ficar mais fácil a gente conversar sobre isso. Para vocês entenderem claramente o que eu quero dizer. Vocês têm que ter essa sacada. Vou botar a FIBO assim, essa. Peraí. A FIBO certa aqui não é essa? Essa tá válida, tá? Eu tô falando de FIBO válida, tá? Essa é uma FIBO válida, não é? Essa aqui também, não é? Tudo Sim. bem? Sim, Essas duas estão válidas? sim. Então, Esse preço era para estar acima ou abaixo dessa linha aqui? Se ele vai Acima. subir. Ou Se ele seja, vai subir se ele acima. abre acima aqui, eu acreditaria mais do que na confirmação do rompimento. Lembra que a gente fala? Rompeu, testou, ficou acima, é compra. Rompeu, testou, ficou abaixo. Onde esse gap está? Está acima ou está abaixo? Abaixo. O gap não é um candle? Sim. Esse candle não nasceu aqui e fechou aqui. Então não teve fechamento acima, para eu ficar pensando na compra. Agora, isso era um alvo, esse era um alvo,
Esse era um alvo que eu não ligo muito para esses alvos de barra negativa, vocês sabem disso, né? E esse era um alvo, que era o fundo da fibra. Ponto. Então, estar vendido até aqui não é problema. O único problema é, de fato, estava quebrado para alta até esse momento. Mas se você vendesse aqui, você tinha que aceitar um stop aqui. Estou falando de 120, tá? Se você vende aqui, você tem que aceitar um stop aqui. E você tem que fazer uma parcial aqui. E aqui você tem que gerenciar para ver se ele segue. E ele seguiu. Pagou tudo que você queria aí para baixo. E agora, Gilson? Agora ele cumpriu todo o compromisso que ele tinha com você dessa movimentação aí. Posso manter essa fibra? Pode, essa fibra está válida. Eu, talvez, estivesse usando nesse momento, ó, essa e essa, mas manteria essa linha, porque conforme a gente estuda, em que momento que essa linha aqui perde validade? Isso aqui é uma linha de fibra, pessoal. Em que momento ela perde validade? Confirmação de rompimento. Quantidade de rompimentos que ela tem, não é isso? Como resistência ela tem força? Já acabou, né? Se esse preço subir, eu não olho mais para ela. Essa massa. Por quê? Porque já teve dois fechamentos acima dela aqui. Como resistência, ela acabou. Mas como suporte, ela não tem dois fechamentos embaixo, concorda aqui? Depois que ela foi rompida para baixo, esse aqui é o primeiro rompimento dela. Esse. A abertura do dia de hoje. Não é isso? Esse é o primeiro, que é o gap. Se essa barra fecha abaixo, acabou. Ela também perdeu força como suporte, aí ela sai. Então, se essa barra aqui não voltar e fechar acima, essa barra 120, não fechar acima dela, ela sai. Beleza? Mas por enquanto ela ainda tem força. Beleza? Sim, podia ter ficado pensando em compra hoje, pensando na questão das quedas. Só nas quedas é compra mesmo, tá? Mas não tem nada de errado não ter pegado a venda, tá? Teria de errado era você pegar a compra e deixar ela aí toda a vida contra você. E outra, comprar antes. Se você comprasse antes de chegar aqui, também era um problema. Agora, o que que você deveria olhar para comprar aqui? No topo desse candle um aqui do 120. 10 minutos. O Ou 10 3. minutos. Beleza, vamos olhar o 10 minutos. O que que ele fez? Passou direto. Deu chance, né? Vamos olhar o 15 minutos, que era o último alvo que a gente queria, que ele já deu, né? Já deu. Isso aí. Portanto, vocês já se preparem. Ele já deu, não falhou definitivamente, ele só deu. Agora ele vai fechar um candle aí, provavelmente 30. Vai tentar impulsionar a baixa dele, vai dar sequência na baixa, dependendo de como ele fechar, porque se ele já fechar acima desse 13 ou acima desse aqui, ó, lá no 60, no 30, ó, para a gente não esquecer, a gente deixa ele aí. Ali não é o rompimento. Eu só vou pensar em compra se o preço voltar no 30 minutos para cima desse 1. Antes disso, eu não penso. E se eu pensar em compra aí, já viu, né? A compra é curta. Pode parar ali no fundo do 6, 3, não é isso? No próximo Perfeitamente. 20 no fundo do 3. E aí você vai fazer uma análise se vale a pena sustentar caso dê a compra. 30 minutos, por 30 minutos confirmar essa compra, ele tem que voltar para cima do topo do 1. Antes disso, eu não vou pensar em compra. Tem que alguma coisa acontecer mais forte para eu pensar em compra. Enquanto isso, é venda. Venda. É ficar vendido. Ô, Gilson, um questionamento que eu acho que nesse ponto aí é válido. Esse movimento ele fez o teste no fundo do dia de ontem. Sim. Nesse caso, por exemplo, se ele fizer a movimentação de uma sombrinha aí nos próximos candles, seja de 30 minutos, 1 hora, a gente pode começar a trabalhar isso aí como. É Ah, meio ué, difícil é um falar isso, mas gatilho forte do alvo. É isso aí. Só que é um é, gatilho, né?
O que você chama de Entendi. sombrinha é porque ele não teve feito nem quebra nem estrutura, né? É isso aí. Então você vai operar só o gatilho. É mais ou menos o que aconteceu aqui no 30 minutos ontem, ó. Ó, isso é uma sombrinha, não vale? Concordo. Ah, mas ele devolveu o último topo. Beleza, é uma sombrinha mais forte, mas é uma sombrinha. Dessa pernada aqui, ele não devolveu nada. Então, essa venda É, que deu no 50% dele, ou em algum momento aqui nos 5 minutos dele, pagou, ela pagou. Mas era uma venda de Pagou. gatilho. Nada além de uma venda de Perfeito. gatilho. 10 minutos, a mesma coisa. O candle 10, a mesma coisa. Mesma coisa, ó. Devolveu essa máxima aqui de um gatilho, mas ele não devolveu dessa pernada aqui, ó, nada. Então, isso aqui é uma venda de gatilho. Que você vende lá, protege no fundo do 10 e espera que ele vá para o topo do 7, topo do 1. Não é isso? É Isso isso aí. pagou bem. Isso aqui pagou bem. Mas esse aqui ontem tinha um rollover, era fim de dia também. Não ia te dar muita coisa. Mas era uma venda de gatilho. E o que você está falando que está esperando aqui agora é a mesma coisa. Pode ser uma compra de gatilho igual esse aqui, né? Ou pode ser uma compra de gatilho igual esse aqui, que não vai te pagar quase nada. Mas você tem que entrar em algum, né? É isso aí. Senão você também não opera. Quando eu falo tem que entrar, não é o tem de obrigação, né? Se você é trader, você tem que operar. Se o seu operacional deu o sinal, você entra. O que vai acontecer aqui o 30 minutos já começou a nos dizer é que, primeiro movimento, o que aconteceu? Deixou o gatilho respeitando o fundo de um diário. Isso aqui, para mim, já é um bom sinal. Já falhou o fundo? Não. Ainda não. Ele não, porque o fundo dele é esse aqui, né? Ó, é ele. Ó. Eu posso botar, mas eu vou botar muito, muito mais limpo. Eu estou esperando, como coincide com o diário, eu tenho que esperar uma falha de fundo agora. Aí não tem. Perfeitamente. É bom que seja no 5, né? Isso aí. Vai ter falha de fundo no 5? Não, pessoal, não vai, não. O gatilho do 5 ele tem que devolver esse. O que eu tenho que esperar agora, então, aí no 5? Uma estrutura, né? Eu não vou operar Sim, tem que ser falha uma contra esse estrutura. movimento, nem a pau. Eu não vou operar falha tipo essa aqui. Ó. Se o preço der um gatilho positivo, vim testar o fundo dele voltar, eu não vou operar agora. Se ele deixar uma estrutura compradora no 5, eu posso tentar, não posso? Pode. Pode sim. Se o CDM confirmar, eu posso tentar também, não posso? Pode. Posso tentar. Posso ser estopado? Pode. Você faz parte do jogo. Se não está um bom sinal, você vai entrar com pouquíssimos contratos, que aí seu estoque não te machuca. Ou você pode decidir esperar o outro sinal mais forte. Tanto faz. É uma região boa para compra, eu só não acho que ela vai desenvolver muito, tá? Uma coisa que eu estava olhando aqui, né, seria também o CDM do 15. Não estou dizendo que, né, Não, pode acontecer, é mas isso, você está antecipando o CDM do 15 pelo 5. é isso aí. E se ele der errado? Beleza, você espera. Aí, de repente, ele confirma o do 15. Aí você entra. Perfeito. Idealmente, era bom que ele fosse um pouco abaixo. Embaixo. Aí ficaria. Aí, não, eu acho que eu compro até sem sinal, te dando uma de Pedrinho aí, né? Né, Pedrinho? Eu já fiz muito exato. Pedrinho, comprar sem sinal com o CDM, tá? Eu está despencando e eu comprando. Nessas condições aí, tá? Mas as condições do 15 minutos aí agora, por exemplo, eu faria. O do 5 eu não me sinto muito confortável. Essa do 5 aí eu não me sinto muito confortável. Mas se o próprio 15 for lá no fundo agora e botar um fechamento lá embaixo, no 139,425, tá arriscado eu meter a compra lá sem esperar, sem o sinal. Mas sabendo que a dor pode ser grande, então eu estopo rápido. Beleza? Beleza. Beleza, Essa coisa de beleza. comprar sem sinal existe, mas eu só falo para vocês tomarem cuidado até vocês ganharem maturidade. Quando a maturidade chegar, já é. Aí é só bater as operações. Eu vou encerrar essa gravação.